Olá, queridos. Mais uma vez nos encontramos assim, dessa forma, cada um em sua casa, mas pela soberania do nosso Deus, com a providência da tecnologia, e assim podemos cultuá-lo, adorá-lo, exaltá-lo juntos. Que esse tempo seja um tempo precioso com o Senhor, que possamos aproveitar, desfrutar e assim cantar, que é o seu povo aqui presente. Vamos juntos? É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Nosso Deus é santo, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Sim, Senhor, tu és verdadeiro. És o Deus que reina sobre tudo, sobre todos. Que possamos durante esse tempo, que possamos no dia de hoje, te cultuar e te exaltar por quem tu és. Porque o Senhor tem nossos dias escritos, porque o Senhor domina sobre todas as coisas. Dá-nos um coração que reconhece isso, que depende de ti. Eu queria ter mais que uma voz e mais que um amor, ó Deus, para dizer a ti o quanto preciso de ti. Ajuda-nos a fazer dessas canções nossas orações verdadeiras durante esse tempo tão difícil em nossas vidas, ó Pai. Dá-nos olhos para te olhar, ouvidos para te ouvir, corações que dependem de ti. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Mais que uma voz, mais que
final de semana de junho, nós chegamos no final de um semestre sem precedentes. E vivemos coletivamente e em todas as cores o basta cada dia o seu próprio mal. Nós vemos nas Escrituras, após passar por todas aquelas situações, Jó questionar a Deus, e o Senhor começa respondendo: onde tu estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Nós sabemos que as sequências de falas de Deus, após essa, são para lembrar Jó que Ele é soberano, que Ele é antes de todas as coisas e que tudo subsiste nele. E a mesma coisa se aplica às nossas vidas. Eu não sei como você está chegando nesse final de semestre, mas eu quero dizer que se você está cansado, o Senhor diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu trarei alívio. Se você está com medo, o Senhor diz: não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te ajudarei, eu te sustentarei com a minha destra de justiça. Se você está desanimado, frustrado com os efeitos imediatos e futuros dessa crise, o Senhor diz: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, irmãos, é assim que devemos chegar no final desse nosso semestre, sabendo que servimos um Deus que é poderoso para agir muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso eu te convido agora para orar e adorar esse Deus. Adorá-lo porque Ele é autoridade e soberano sobre as nossas vidas. Adorá-lo porque o seu amor é melhor do que a vida. E adorá-lo porque nós estamos seguros sempre nele, certos do seu auxílio. Vamos ter um tempo de oração. Senhor Deus maravilhoso, santo, santo, santo é o Senhor e digno de todo louvor, Pai. Ó Senhor, nós te rendemos graça, Pai, nós queremos expressar a nossa adoração a quem o Senhor é, porque o Senhor é dono das nossas vidas, porque o Senhor tem agido sobre as nossas vidas com a Tua bondade, com a Tua generosidade, e o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Muito obrigado porque em Ti temos o descanso que as nossas almas, Senhor, necessitam. Em Ti, Senhor, temos a paz, não a paz que o mundo promete, mas a paz que realmente a nossa alma anela, Senhor Deus. Ó Pai, nós rogamos para que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar tanto que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós rogamos para que sejamos uma comunidade, sejamos servos do Senhor, gratos, contentes, Senhor, satisfeitos em Ti, Pai, e que possamos reconhecer a Tua boa mão sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas que, ao enfrentarmos circunstâncias e situações tão diferentes, Pai, que são peculiares à vida de cada um aqui,
que possamos estar dando testemunho de Ti e que possamos estar derramando sobre a vida de outras pessoas gotas do Teu amor, Senhor, e que sejamos canal da Tua graça, Pai, para falar de quem o Senhor é, Pai. Nós Te agradecemos por um semestre que certamente foi muito diferente daquilo que planejamos e daquilo que esperávamos, Senhor. Mas nós Te agradecemos porque temos experimentado o Teu agir sobre as nossas vidas, temos experimentado o Teu livramento em diversas áreas, temos experimentado o Teu suprimento sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Senhor. E acima de tudo, a Tua presença que enche o nosso coração de alegria, Pai. Louvado seja o Senhor por isso. É em nome de Jesus que oramos. Amém. O som se vai, tudo se desfaz, e eu me achego a Ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegra a Ti. Dar-te mais que uma canção, a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Sonda-nos, Senhor, tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Amém.
durante o mês de julho, a nossa Escola Bíblica continuará oferecendo os cursos ainda em formato digital, ao vivo. E os nossos cursos serão oferecidos aos domingos, das 18 às 19 horas. Para que você participe, basta entrar no nosso site. Todas as informações estarão disponíveis ali de cada curso e tema que será oferecido. Os cursos que serão oferecidos são Disciplinas Espirituais com Natanael Baldez. O Lucas Lisboa estará ensinando sobre o tema Somos Todos Onésimo, baseado na carta de Filemon. O Fernando Leite estará ensinando sobre as bem-aventuranças. Falando sobre servos a serviço do reino, nós teremos o Alexandre Oliveira. E sobre o tema 5 nãos da vida cristã, nós teremos o Jorge Cota. O Wagner Fonseca nos ensinará sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O Paulo Alves estará tratando o tema Cosmovisão Cristã. Este módulo terá duração de 4 domingos e começaremos com as nossas aulas no dia 5 de julho. Programe-se e participe. Nós esperamos por você em uma das nossas salas virtuais. Olá, meus irmãos. Imagino que todos nós estejamos ansiosos pelo retorno, nos encontrarmos, nos alegrarmos juntos, vermos uns aos outros. Ainda não é o tempo. Temos observado e sido acompanhados por alguns técnicos que melhor dirão quando é a ocasião de nós voltarmos. Além disso, nós temos a necessidade de fazermos algumas adequações no nosso ambiente para a melhor segurança de todos que estarão presentes, quando pudermos estar presentes. Por enquanto, vamos mantendo essa prática e vamos nos alegrando no Senhor. De novo, os encorajo a estabelecerem contato uns com os outros, como o Tutui nos aconselhou no domingo passado. E também, saia de casa. Não vá em algum lugar com muita gente, com pouca gente. Mas vá sentir a grama, sentir a terra, vá olhar o nascer do sol, o pôr do sol, ande. Isso é importante para a sua saúde. Hoje já há mais preocupação com a condição emocional das pessoas por tanto tempo dentro de casa do que simplesmente com os riscos da epidemia. Então, preste atenção, tome cuidado com você mesmo. Além disso, quero alertá-lo de algumas oportunidades que nós temos aqui agora. Lembrando que no próximo domingo, às 8h30 da manhã, temos a Ceia do Senhor. Essa é uma oportunidade de nós nos reunirmos, ainda que virtualmente, e juntos bendizermos e louvarmos o nosso Deus pela grande obra do Senhor Jesus Cristo. Então, coloque na sua agenda para nós participarmos. Também lembramos que, ao longo desta semana, nós temos o Conexão Fonte. Veja, agora, já na próxima terça-feira, dando continuidade a um assunto que recentemente eu falei sobre pacificação no lar, nessa terça eu vou tratar sobre como se solucionam os conflitos. Não é somente como se apazigua, mas aquilo que leva ao conflito, como é que se resolve? Também na quarta-feira, o Edilson vai falar para nós sobre a tirania do urgente e a pandemia. Aproveite essa oportunidade na quarta-feira. E no dia 3/7, o Wesley Aquino vai falar sobre ganância ou contentamento. Então, coloque aí no seu programa aquilo que é necessário para a sua alma e agende estar presente para aprender, participar, perguntar o que necessário for. Por fim, essa experiência da pandemia tem nos ensinado muito na área de uma ação virtual, digital, o uso das mídias sociais. Isso tem levantado a questão entre nós de como é que nós devemos atuar no futuro. Isso já tem trazido mudanças, mas tem nos feito repensar. Mais especificamente, a área de comunicação da igreja, ela está pensando e começa a partir de agora o estudo sobre transformação digital. Como isso deve afetar a Igreja Fonte? Na página da igreja você encontra o espaço em que você pode se inscrever para participar dessas reflexões e debates, para que nós comecemos a desenhar o que será a nossa igreja no futuro, nesse campo que tenho mencionado. Então, se você deseja participar,
aí está a sua oportunidade. Obrigado. Que durante essa próxima canção possamos mais uma vez fazer dela uma oração, dedicando a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, toda a honra, toda a glória, todo o domínio. Que nosso coração, nossa vida se prostre diante do Deus que é santo, santo, santo. Não há outro como Ele. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra Jesus, e em toda a terra um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo o domínio e poder são para ti. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Nos unimos para adorá-lo. Canto que exalta e glorifica-te, Jesus. E em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo o domínio são para ti, a majestade
seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, irmãos. É uma alegria para mim poder me dirigir a vocês e poder termos um tempo diante da palavra de Deus. E a minha oração é que esta palavra encontre abrigo no seu coração como encontrou no meu. E isso só pode ser feito pelo próprio Senhor. Eu não tenho condições. Mas é uma alegria, de fato, poder falar em nome de Deus. Né? É um privilégio. Eu gostaria que esse fosse um tempo de enriquecimento para a sua vida espiritual, assim como tem sido para mim. Nós estamos diante de uma série de exposições espirituais que tem nos instruído, que tem nos ensinado sobre valores, e valores que de fato valem a pena. Nós temos aprendido sobre a futilidade da glória humana e a grandeza da glória de Deus. Temos aprendido que o Senhor é o Senhor que provê, que cuida de nós. Temos aprendido que a nossa fé não está desconexa da nossa devoção, né, do nosso intelecto. Vimos a relevância da comunhão, ainda mais em tempos como este. Enfim, são valores que nós devemos buscar. E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre contemplação e adoração. Particularmente, esse é um tema significativo para mim. E aqui cabe desmistificar algo que acontece quando se fala em adoração, uma vez que eu sou da área de música, né? Que é tão comum quando se escuta adoração, já se associa à música, e há um entrelaçado tão intenso da música com a adoração, que a adoração virou um estilo musical, até com certos ritmos, enfim. A música é apenas uma ferramenta, como qualquer outra, com a qual eu e você podemos expressar adoração a Deus. Mas adoração, nós fomos criados para isso. Os seres celestiais adoram a Deus constantemente, em todo momento, em todo tempo. Estamos cercados por valores, né? E os valores mundanos estão à nossa volta. Embora exista o conceito correto, está nas Escrituras, de que nós não somos desse mundo, somos cidadãos dos céus, né? Estamos aqui de passagem como peregrinos. O fato é que enquanto pecadores, nós estamos sujeitos aos efeitos desses valores. Quais são os valores que você tem abraçado? Nesse momento, o que tem enchido seu coração? O que tem entrado em você e te alimentado? São valores que te afastam de Deus? Ou são valores espirituais? Valores que te aproximam de Deus, que te fazem enxergar a Deus, que faz com que a sua caminhada com Deus seja fortalecida. Nós estamos no meio de uma crise e eu prometo que eu não vou falar sobre ela. Ninguém aguenta mais ouvir falar sobre isso, mas é um fato. Estamos dentro de uma crise e, como qualquer outra crise, ela traz consigo os seus valores. Quais são os valores que no meio desse processo você tem se envolvido? Murmuração, reclamação, preocupação, impaciência? Ou você tem aproveitado para se aproximar do Senhor, para estudar a sua palavra, para o buscar, para envolver sua família? São valores que de fato vale a pena. Com a morte do rei Uzias, estabeleceu-se uma crise, isso no tempo de Isaías, uma crise natural. Era o monarca, o grande nome da nação, que agora havia partido. Quem o substitui? Qual dos filhos? É capaz? Não é capaz? Quais as implicações disso? O que muda? E a economia, como fica? Quem assume o Ministério da Fazenda? Todas essas coisas. Naturalmente existia uma crise ali. Isaías, naquele contexto de crise, ele se dirige ao templo. Imagino que era uma rotina do profeta Isaías. Se dirigir ao templo. Com qual propósito? Provavelmente ofertar o seu culto a Deus. Mas em um dia específico, no meio daquela crise, ele tem a visão do próprio Deus.
Isaías contempla a Deus. E alguns valores contidos nessa experiência dele, eu queria abordar com vocês. São lições para as nossas vidas, são alguns valores e princípios que podem nos ajudar ainda mais nessa jornada com o Senhor. E o primeiro valor que eu queria destacar aqui é o valor de contemplar a Deus. Mas antes, deixe-me fazer uma pergunta. Qual o valor que o culto e a adoração têm para a sua vida espiritual? Pensando nisso, e nesse primeiro ponto, que já é um valor, contemplar a Deus. Quando lemos Isaías capítulo 6, estaremos trabalhando em cima do capítulo 6, os versículos 1 a 9. No versículo 1, nós lemos o seguinte: Isaías está falando, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Mais à frente, no versículo 5, os meus olhos viram o rei. Vamos pensar um pouco na cena que ele vê aqui. Eu não vou entrar nos detalhes, é uma cena muito rica, com muitos elementos, e não é o propósito aqui trabalhar esses elementos, mas o fato de que Isaías está na presença de Deus. Né? E aí, pensa nessa cena. Isaías chega e ele se depara com o Senhor, o que ele vê? Versículo 1 e 2, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes cobriam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Né? Se você vê no versículo 4, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. É uma cena difícil, uma cena pesada. Né? Não é uma coisa tão simples, sabe? De uma forma simplista, quando fala aqui dos umbrais que se movem, as estruturas estremecem. Por quê? Porque se está na presença de Deus, não de qualquer um. E aí ele vê, em meio a tudo isso, uma cena que para mim é um relance do que é um culto autêntico, adoração autêntica ao Senhor. Os serafins que estavam ali clamavam uns para os outros. O que eles clamavam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, pensemos o seguinte: santo, santo, santo. A santidade é uma característica única de Deus. Ainda que eu e você sejamos chamados de santos, tenhamos sido santificados, estejamos num processo de santificação, jamais nós seremos santos como é o Senhor, porque nós somos pecadores. Ele é santo, Ele está acima de tudo. Quem é o homem diante desse Deus santo? E os serafins, além de colocar a característica do Senhor, ele coloca também Ele como o Senhor dos exércitos. Né? E quando nós pensamos em exércitos, acredito que naturalmente o conceito que vem é de homens ou uma equipe, pessoas treinadas, preparadas, habilitadas para uma guerra ou qualquer coisa do tipo. Ou, quem sabe, pensando nos seres celestiais, né? Os seres celestiais, os exércitos do Senhor. Eu diria para você que esse exército é composto por tudo que está abaixo de Deus. Toda a sua obra, a sua criação. Porque Ele dá ordem ao cosmos e Ele obedece. Ele dá ordem às estrelas, que aliás Ele conhece cada uma pelo nome, e elas obedecem. Ele dá ordem aos homens e os homens obedecem, quer creiam nele ou não. Estão todos submissos à natureza, à criação. Até Satanás não tem autonomia. É o Senhor dos exércitos, sobre todas as coisas, aquele que é santo. É na presença desse Deus que Isaías está. E aí o texto diz que a terra está cheia da sua glória. Naturalmente nós somos levados ao Salmo 19, né? Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Queridos, de uma certa perspectiva, nós podemos ver Deus em todo lugar. É só olhar para o lado. É só olhar para o lado. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas que os seus olhos veem. Sabe, você pode olhar para as imagens que o Hubble já captou e você fica
impactado com aquilo, com a distância, a quantidade de galáxias é tanto zero, apesar de ser um número concreto, matemático, se torna abstrato que a nossa cabeça nem consegue mensurar. Esse é o nosso Deus, está aí, mostra as obras de suas mãos, mas vamos para perto de nós, tem um sol aqui que é uma estrela. Você sente o seu calor, você toma vitamina D, está sendo fabricado, o Senhor já disponibilizou para você. Sabe a lua, seu efeito nas marés. Vamos para mais perto ainda, vamos diminuir para a nossa pequenez aqui. Quando você para na frente do mar e aprecia aquela imensidão de águas que poderia varrer você da existência e tudo mais no seu caminho, mas ela vem e quebra gentilmente nos seus pés. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus deu limite às ondas do mar. Elas param ali, queridos. Nós podemos olhar para a criação e desfrutar de ver Deus exultar na beleza que é, o reflexo dele. Mas também nós podemos ver Deus por meio das pessoas, sim. O Senhor presenteou toda a humanidade com habilidades dentro de uma graça comum. Ainda que exista alguém que não creia em Deus, mas é capaz de fazer uma obra tão espetacular, a glória final nunca será para aquele homem, mas para aquele que doou essa dádiva, o próprio Deus. Puxando para a minha área, a área artística, não é raro eu ser quebrado com algumas obras de arte. Certas músicas, ouvir, é natural que eu admire o compositor, o autor, mas o resultado final, meu Deus, como um ser humano é capaz de fazer isso? Ele só é capaz de fazer isso porque o próprio Deus o presenteou. Sabe, certas pinturas, sabe, certas esculturas, era uma pedra com ferramentas tão primitivas, alguém foi capaz de construir isso. Tudo aponta para o Criador. Quando nós lemos Romanos 1, 19 a 21, diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e sua divindade, eles são invisíveis e podem ser o quê? O que a Bíblia vai dizer aqui mais à frente? Sendo percebidos, por quê? Porque eles estão à mostra desde a criação do mundo. Por meio das coisas que Deus fez, são percebidos. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, a Bíblia pressupõe que todo ser humano tem conhecimento de Deus. Ainda que alguém, um ateu, quem quer que seja, negue o Senhor, ele conhece. Ele tem elementos para conhecer esse Deus, porque a palavra garante. Essa é uma maneira de nós estarmos na presença de Deus e darmos valor a isso. Mas existe uma outra maneira, queridos, e essa é inigualável. É você estar diante da própria palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus é o que pode transformar o homem. Não existe absolutamente nada que possa transformar o homem. A palavra, no processo de estudo dessa mensagem, me ocorreu algo que até então não tinha ocorrido e ao mesmo tempo que eu exultei nisso, me trouxe dor. Nós colocamos a palavra no mesmo patamar de um livro. Nós usamos essa palavra de Deus, sabe? Tem o livro, tem a Bíblia, tem a palavra de Deus. Como foi que as coisas surgiram? Foi através da palavra de Deus. O que ele falou? Haja, e o que aconteceu? Ouve. Existe um poder. Ouve, aconteceu. Quando nós lemos João, começo de João, Jesus Cristo é apresentado como no princípio era o que? Aquele que é o que? A palavra. E quando nós lemos em Hebreus, nós vemos ali que Jesus foi o agente. Sabe, enquanto Deus falava, o Senhor Jesus estava construindo. E ali em Hebreus diz que Ele sustenta todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Então quando nós abrimos a Bíblia, não é um livro, é a palavra de Deus. É o poder de Deus.
como nós podemos nos apresentarmos, sabe, diante da palavra de uma forma tão banal. E aqui, queridos, acredite, é para mim essa palavra. Quantas vezes o meu culto ao Senhor não foi um culto mais meu, se é que eu posso chamar de culto? Contemplar a Deus pela sua palavra é a proposta especial de Deus para nós. Sabe, nós não precisamos ter a visão que Isaías teve. A propósito, enquanto voltava nessa passagem, em algum momento, objetivamente eu falei para o Senhor: Senhor, por favor, não me deixe ter a experiência que Isaías teve. Porque, apesar de saber que na igreja tem um excelente cardiologista, ele não seria capaz de ressuscitar o meu coração do susto que eu ia ter. E uma visão como essa, seres de 6 asas, sabe, não é uma visão tão simples. Senhor, é suficiente a tua palavra, ele já deixou disponível para mim, para que eu tenha contato com ele, esteja na presença dele. E isso para você também como um grande valor. Contemplar a Deus por meio da sua palavra. Leve a sério o estudo desse livro. E ali no contexto daquela adoração dos serafins, quando eles cantavam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, eu me lembrei de um texto que está lá em Apocalipse 4:8, que diz a respeito, falando dos seres celestiais: não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eu fiquei com vontade de me juntar a eles, de acrescentar a minha voz, não para estar simplesmente ali, mas para me dirigir ao Senhor e poder honrá-lo. Eu queria convidar você, ainda que você não conheça essa música, a durante esse tempo considerar a sua doce presença, a sua palavra, que é suficiente. E assim, queridos, exultarmos no Senhor, juntamente com os serafins, com os seres celestiais, cantando essas 2 passagens que nós lemos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra cheia está da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso,
segundo valor, queridos, que eu queria considerar com vocês, é o da percepção da condição pessoal. Duas reações acontecem com Isaías, a segunda abordarei mais na frente, mas a primeira nós vemos no verso 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de lábios impuros. Sabe? Uma vez contemplado o Senhor, a sua glória, sabe? Isaías olha para ele e diz: eu sou inadequado a isso aqui. Eu vou morrer, sabe? Não tem como, não há pacto aqui, eu sou um pecador, o Senhor é santo. Romanos 7 nos lembra de uma afirmação do próprio apóstolo Paulo, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Essa é uma condição que fica evidente à medida que nós nos aproximamos de Deus. Isaías olhou para ele: estou perdido, não dá. Como tem sido o seu culto ao Senhor? Porque é muito comum a nós, seres humanos, o orgulho, a soberba, sabe, a vanglória, o achar que sabemos, a sabedoria humana e mundana, que a Bíblia diz que é loucura para Deus. Isso ser levado para um culto. Eu queria que você considerasse um texto que está no próprio livro de Isaías 29. Esse é um texto que deveria estar à nossa frente sempre, para nos nortear em relação a como nos apresentarmos diante de Deus e o risco que corremos. Isaías 29, 13 diz: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra. Olha só, queridos, mas o seu coração está longe de mim. Tem um culto ritualístico aqui, da boca para fora, porque a central das nossas vidas, sabe, o nosso intelecto, o nosso ser como um todo, não está envolvido no processo de culto. Esse texto é tão relevante, o Senhor reitera no Novo Testamento, ali em Mateus. Que valor nós temos dado para observar a nós mesmos? Observando ao longo desse tempo aqui, não é difícil perceber alguns grupos distintos na nossa igreja. Tem grupos de pessoas que apreciam a mensagem. Eu diria para você, se existe um ápice num culto, é o momento com a mensagem no qual Deus se revela a nós. Mas e o que acontece antes? Então as pessoas chegam atrasado, termina a mensagem, levanta e sai. É 1h30 que nós temos em comunidade depois de um culto, ou pelo menos deveria ser, contínuo na presença de Deus, nos juntamos para 1h30 juntos. O tempo de louvor é relevante, é importante, é um momento em que você se dirige a Deus, você se prepara para ouvi-lo. Senhor, aqui estou, eu posso expressar com essa música que Tu és exaltado, que Tu és o meu Deus, que não há nada, Senhor, que se compare a Ti, que eu desfruto da Tua graça, porque salvo eu fui, enfim. Tem um outro grupo que valoriza tanto o tempo do louvor que a palavra, sabe, a palavra faz parte do culto. E ao avaliar as vidas, você vê passar os anos e não existe uma mudança. Você não vê frutos que só a palavra pode produzir. Tem um terceiro grupo que chega antes do horário do culto, se envolve em comunhão, participa ativo do louvor, está atento à mensagem, após a mensagem participa das músicas. Quando termina o culto, continua em comunhão. Isso aqui, queridos, não é o apontar para ninguém, porque eu não posso fazer isso. Mas é um chamar a atenção como temos oferecido o nosso culto. E eu faço isso porque, como já disse em alguns momentos, esse foi o meu culto. Quantas vezes me dirigi ao Senhor em nome dEle, de maneira inadequada? Quantas vezes? Esse não é o nosso culto. Mas há esperança, meus irmãos. Há esperança. No versículo 6, então um dos serafins voou
para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Glória a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro da palavra, da parábola do fariseu e do publicano relatada ali no livro de Lucas, né? Os dois se apresentam e o fariseu, ele se põe em pé. E olha que coisa triste, queridos, que a palavra diz. Ele orava de si para si mesmo. Embora o início da sua oração fosse: ó Deus. O que é que ele diz? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Ainda que a postura dele fosse mascarada por uma piedade falsa, ó Deus, não sou como esse. O fato é que ele orava de si para si mesmo, não tinha um coração ali. Mas aquele publicano, se mantendo à distância, não conseguia levantar os seus olhos, e ele bate no peito e diz, sabe, ele começa do mesmo jeito: ó Senhor, tem dó de mim, tem pena de mim, porque sou um pecador. Ele está pronto. Assim como Isaías naquele momento foi purificado, está apto. Sabe, eu e você não precisamos esperar que um anjo ou um serafim ou um querubim, o que seja, apareça diante de nós com uma brasa para tocar os nossos lábios, porque o Senhor Jesus Cristo já nos purificou. Lá em Efésios 2:1 nós lemos que Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas no versículo 4 ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 1 João 9 você conhece desde sempre. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 Coríntios 6:11, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de Deus. Efésios 5:25 e 27. Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sem mancha, sem defeito. Pura. Você se conhece? Porque eu me conheço. Como é que eu posso ser apresentado diante de Deus puro? Se eu conheço os pensamentos que passam na minha cabeça, se eu conheço as intenções do meu coração, mas eu me asseguro no que o Senhor Jesus Cristo fez por mim. Tem uma música que tem me acompanhado nessa quarentena, e ela me pegou. Me pegou porque esse conceito de purificação, como pode? Mas o Senhor me torna apto a entrar em sua presença por meio da sua palavra e oferecer para Ele um culto autêntico. À medida que eu olho para mim e reconheço o quão pecador eu sou, e confesso ao Senhor os meus pecados, e coloco diante dEle, eu desfruto do privilégio da sua presença. Eu queria compartilhar essa música com vocês, mas gostaria de contextualizar. Ela, para mim, é uma obra de arte. Ela é uma música bela. Ela tem uma estrutura musicalmente interessante. Mas ela tem poesia. E o principal,
ela tem de pano de fundo a palavra de Deus, colocada de uma maneira artística. A ideia é de alguém que teria tido o privilégio de receber em sua casa o Senhor Jesus Cristo enquanto encarnado para um tempo de descanso. Mas a pessoa que recebe tenha consciência do seu papel, na verdade do papel do Senhor Jesus Cristo, e ela entende que aquele Senhor que ele está recebendo na sua casa é quem vai torná-lo puro e apresentar diante de Deus a sua vida pura. E eu queria, nesse momento, que você refletisse a letra dessa canção e adorasse a Deus com isso, pelo que Ele fez por nós, nos permitindo, por meio da sua palavra, conhecer a nós mesmos, assim como Isaías, e poder, na presença dEle, o adorar em espírito e em verdade. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como o homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao leito. Partiu, fica a paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo teu, vai levar a culpa de alguém como eu, vai lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro. Vai verter a vida do corpo teu, vai levar a culpa de alguém como eu, vai lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me pura. Deus. Laraya, laie, laraya, laraya, levar-me puro a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por tão dura
morte, para que um homem miserável como eu e como os meus irmãos pudéssemos entrar em tua presença, puros, e honrar a ti, e oferecer um culto e adoração, valores inestimáveis, Senhor. Muito obrigado. É no teu nome, Senhor Jesus, que eu oro. Amém. O terceiro valor, queridos, é a disposição para o serviço. Aqui eu trago a segunda reação de Isaías. Isaías, ele é impelido pelo que ele ouve. E o que é que ele ouve? Versículo 8. Depois disso ouvi. Agora Isaías, ele estava ouvindo, mas agora tem algo que o atinge diretamente. O que é que Isaías ouve? Ainda no versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Queridos, o Senhor não estava perdido aqui, tá? Isaías, você está vendo a minha glória, você está vendo tudo isso, mas eu preciso de uma forcinha. Quem será que vai por nós, Isaías? Será que você não vai se tocar? Não, queridos, essa pergunta, a quem enviarei, quem há de ir por nós, sabe? Quando eu leio, a impressão que eu tenho é o Senhor dizendo: Isaías, está aqui a minha presença, você tem acesso, você se viu, eu te purifiquei, porque eu quero te usar, você está pronto? E aí vem a reação de Isaías, que é imediata. A resposta dele no versículo 9, eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não argumenta com o Senhor, ele não fala: eu posso até ir, mas quanto eu vou ganhar? Se é para ir como voluntário, então os termos são meus, tá bom? Porque eu trabalho muito, eu vou de qualquer jeito. O que tiver na frente eu coloco aqui. Voluntário, eu já estou te falando. Efésios 2:10 nos lembra que nós fomos feitos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso é uma reação natural de quem vê a Deus, de quem anda com Deus, de quem vê a si mesmo, que entende as habilidades que Deus deu, aos dons, e coloca em prática em prol do próprio Senhor, resultando em glória para o próprio Senhor. Nós não podemos fazer isso de qualquer maneira, como Isaías não o fez. Você conhece o ministério dele? O que ele passou? Envia-me a mim, Senhor, porque eu entendi muito bem quem tu és e quem eu sou e o que tu fizeste por mim. Minha resposta é: preciso servir-te. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência que eu vivenciei na minha vida há uns 200 anos atrás. Entre 14 e 15 anos, isso aconteceu. Eu sempre estive envolvido com música na igreja, desde os 8 anos de idade. Ainda que a minha intenção não fosse o ministério, eu exulto na soberania e vontade do Senhor que me direcionou, e a vontade dele hoje alegra o meu coração. Eu sou realizado nisso, por poder ser sustentado por ele, servi-lo integralmente. Isso é maravilhoso. É um presente que o Senhor me concedeu. Mas naquela ocasião, aos 14, 15 anos, você sabe muito bem como funcionam os adolescentes. Em um sábado, que era o dia de ensaio, eu estava em casa e minha mãe passa por mim e fala: hoje não é dia de ensaio? Eu falei: sim. Ela falou: não tem ensaio hoje? Eu falei: tem. E aí ela disse: e o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu não vou. Minha mãe tinha um olhar, aquele olhar já falava muita coisa. E ela olhou para mim e falou assim: trate de se arrumar agora, pegar o seu instrumento e ir para um ensaio, porque você não assumiu compromisso com homens, mas com Deus. Normalmente eu funciono bem, devagar, mas eu não me recordo de uma vez em que eu fui tão rápido em me preparar, em pegar um ônibus tão feliz e ir para aquele ensaio, porque eu sabia o que aconteceria se eu ficasse em casa. Na sua simplicidade, minha mãe estava impregnando em mim um valor que naquele momento não fez diferença nenhuma. Com o passar dos anos, servindo ao Senhor, cai a ficha. De fato,
tudo que eu fizer de acordo com as Escrituras, eu preciso fazer para a glória de Deus. Se eu estou cansado, não tem problema, eu vou assim mesmo. Porque não é para mim, é para o reino. Você lembra daquela experiência de uma parábola, né? Do pai que chega para dois filhos e fala: filho, preciso que você vá lá na fazenda, dá uma força lá, preciso que você vá trabalhar. E o filho fala: pode deixar, pai. E ele vai no outro: filho, preciso que você vá lá na fazenda, estamos precisando de ajuda lá, vai trabalhar lá. Ele falou: pai, eu não vou. Qual dos dois tinha vontade de ir? Nenhum tinha vontade de ir. O primeiro disse que ia, não foi. O segundo disse que não ia, mas decidiu obedecer. Sabe, queridos, o serviço, sabe, implica em dor, em momentos difíceis. Sabe? Não é porque é para a igreja, mas para o próprio Deus. Isso é um reflexo de uma vida de culto e adoração ao Senhor. Concluindo, quais são os valores que nós temos buscado? Esse capítulo inicia com a menção de tempo ali, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então. Mas eu queria pegar o próprio Uzias como exemplo para que nós tenhamos cuidado. Uzias assumiu o reino quando tinha 16 anos, reinou por 52 anos, e a Bíblia fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fala que ele propôs-se buscar a Deus, e enquanto fez, Deus o fez prosperar. A Bíblia vai falar no versículo 15 que ele se tornou um homem famoso, um homem muito poderoso. No 16, a tristeza. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele estava tentando fazer algo que não competia a ele. Era uma ação dos sacerdotes. Ele queria oferecer o seu próprio culto, cheio de si, poderoso. Naquele contexto, os sacerdotes intervêm e não permitem que ele faça aquilo. No 19, então Uzias se indignou. E no momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa. Ele foi ferido pelo Senhor ali mesmo. Mas o mais triste, versículo 21. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Um homem que andava com Deus, decidiu olhar para ele diferente. Deu nisso aqui que nós acabamos de ler. Isaías tem uma experiência maravilhosa com Deus. E você? Qual é a experiência que você quer ter? Quais são os valores? A minha esperança é que sejam valores que te proporcionem uma vida de contemplação e adoração do Senhor. Que Deus nos abençoe. Antes de orar, a equipe de louvor, a Dani, estará nos conduzindo com algumas músicas que exaltam esse Deus, que retratam quem Ele é, o seu domínio, a sua soberania, o seu poder. Queridos, na sua casa, com os seus, cante, oferte um culto, adore ao Senhor, porque Ele é o Santo, o Senhor dos exércitos. E Ele nos permite o contato com Ele. Vamos orar? Senhor, eu te louvo pela Tua palavra, porque é nela, Senhor, que nós aprendemos sobre os verdadeiros valores, aqueles que valem a pena, Senhor, direcionar os nossos esforços. Nos ajude porque somos pecadores. E a Tua palavra diz que o pecado está sempre à nossa frente. Nos ajude, Senhor, a fazermos o que somos instruídos também na Tua palavra, a matarmos a nós mesmos e permitirmos que um novo homem se levante, sendo revestido, renovado pela Tua palavra e para a Tua própria glória. Para que todo o Senhor olhe para cada um de nós e veja a Ti mesmo, não a nós. Que veja em nós reflexos da Tua própria glória. Obrigado pelo privilégio que temos de sermos salvos através do sacrifício de Cristo e de podermos entrar em Tua presença e oferecer a Ti um culto digno em espírito
e em verdade. Eu oro no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus. Os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo,
aplaudi-lo aí na sua casa, bendizendo ao nosso Deus. Você pode aplaudi-lo? Você pode aplaudi-lo? Ele é digno de louvor. Bendito seja o nosso Deus. Que o Senhor te dê uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.